Bom, nem o futebol do Corinthians está sendo tão importante quanto essa questão da Safiel, que vem ganhando cada vez mais força, afinal é um projeto que tem a ver com o futuro do Corinthians. Eu vou comentar algumas coisas com vocês aqui do que está rolando, mas antes de eu seguir aqui, eu só vou pedir que você que já é inscrito, obviamente, cumpra essa missão aí de deixar o like, tá bom? Seu like fortalece demais o nosso canal aqui. E você que é novo, sejam bem-vindos, se inscrevam, deixa o seu like também, falta pouco, hein, pra gente chegar à meta de 17 mil inscritos aqui no canal. O canal segue crescendo bastante, obrigado aí pela força de vocês, tá? Bora falar de Corinthians sem enrolação, porque é o seguinte, galera, depois da reunião de ontem, a Safiel, cara, assim, a massa de torcedores em apoio a Safiel é gigantesca, tá? Só pra vocês terem uma ideia, ontem o Twitter dos caras, né, chegando, o Twitter não, né, o Instagram dos caras, chegando a 66 mil seguidores, só pra vocês terem uma ideia, no mês passado, em setembro, os caras estavam em 20 mil seguidores. Com a reunião de ontem, cresceu mais 10 mil seguidores, os caras em um mês cresceram mais do que a metade, e tá dando muito o que falar e gerando pressão na diretoria do Corinthians. Se o Romeu Tuma achou que aquilo que ele trouxe, né, na apresentação da reforma do estatuto, se a reunião que ele fez iria abafar o projeto da Safiel, cara, foi um completo engano. Pelo contrário, pela reunião, que se tornou obviamente negativa para vários corintianos na repercussão, cara, só ajudou a Safiel com a apresentação de ontem do projeto. Só ajudou cada vez mais a massa de corintianos a apoiarem esse projeto. Então os caras alcançaram 66 mil seguidores depois, né, da reunião de ontem, e, cara, foi o assunto mais falado em relação a Corinthians na mídia ontem, tá? Em todos os lugares, em vários jornais, enfim, na internet, quando o assunto era Corinthians, o negócio era SAF. Até torcedor que não tava nem acompanhando essa questão da Safiel aí, cara, começou a acompanhar e tentar entender o que era isso, tá? Em relação a Safiel, pra vocês verem, tem um monte de torcedor que só acompanha a parte esportiva do Corinthians, mas não entende nada da política, do que acontece. E isso é muito importante porque a parte política é o futuro do Corinthians, tá? Sem uma injeção de capital, sem profissionais capacitados para poder gerir esse clube, não adianta ter futebol. O futebol vai falir, galera. Futebol é o carro-chefe, é o que move, beleza, tudo bem. Mas se politicamente o Corinthians não estiver bem, com profissionais capacitados, isso vai interferir no campo. Por isso que é importante o torcedor, às vezes, acompanhar alguns assuntos referente à política. Estamos falando de grana pro clube, tá? Estamos falando de profissionais pro clube, de justiça para esse clube, tá? Porque precisa de mudanças para esse clube, profissionalizar esse clube, tá? Evoluir esse clube, é o que a gente precisa hoje. E os torcedores precisam entender um pouco disso também para fazer pressão, tá? E aí, depois da apresentação do projeto de ontem, teve uma galera aí, galera não, né? Vamos falar aqui, ó, o Gaviões da Fiel, né? Os Gaviões, o presidente da Gaviões da Fiel, comentando no post, tá? Da Safiel lá no Instagram, dizendo o seguinte, olha só o que ele disse. Sinceramente, gostei demais do que eu ouvi hoje. Alê, presidente dos Gaviões da Fiel. Obviamente, ele vai fazer uma reunião com a galera lá, porque ele precisa levar esse projeto, precisa comentar sobre isso com a galera dos Gaviões, porque não é uma decisão que ele toma sozinho, né? Sozinho em apoio. Mas, galera, de verdade, isso daqui é muito positivo, tá? Porque se a Gaviões entrar em apoio com a Safiel, a pressão na diretoria vai ser absurda, que já tá se tornando gigantesca, tá? Uma massa de corintianos apoiando. Porém, a gente sempre tem um grupinho aqui, né, interessante, influencers, ídolos do Corinthians, é impressionante. Ronaldo Giovanelli, né, comentou que essa tal da SAF, aí, não sei não, hein, no Twitter dele oficial, tá? Ronaldo Giovanelli. Aí ele disse o seguinte: já vi coisas demais no nosso Coringão. Sei não, cheiro de arroz queimado. Aí eu pergunto, Ronaldo Giovanelli, cara, você estudou o projeto? Não só foi ele não, tá? O Neto também falou a mesma coisa. Mesma coisa não, né? O Neto só descredibilizou, no caso, nos donos da bola, né? Falou que não apoia, que não concorda, enfim. Mas aí eu pergunto pra essa mesma galera, vocês leram um projeto? Vocês estudaram um projeto? Não, né? Com certeza não, porque os caras não falaram nada relacionado a isso. É só o cheiro de arroz queimado mesmo, né? Porque de entender sobre o projeto é zero, né? De estudar sobre o projeto pra comentar pontos, sei lá, discordar de algum ponto da Safiel é zero, porque não tem condições nem de discordar, né? De alguns pontos da Safiel, porque não estudou, não leu. É impressionante, jornalistas, tá? Formadores de opinião. Eu como torcedor aqui do Corinthians, eu preciso pesquisar alguma coisa pra entender do assunto, pra comentar e formar uma opinião aqui com vocês. Agora os caras que são profissionais, né, são capacitados pra isso, simplesmente não leem um projeto, trabalham com isso, são jornalistas, têm obrigação de saber. Não, ontem o Quezada falou que o Corinthians ia entrar na bolsa, eu não sei de onde que ele tirou isso, que o Corinthians vai entrar na bolsa, porque o projeto inicialmente nem prevê isso.
São cotas compradas por CPF, não tem nada a ver do Corinthians entrar na bolsa, mas o Quezada ontem falou que, ó, não ia dar certo, né, esse negócio aí, de entrar na bolsa, de torcedor comprar a ação do Corinthians. O mesmo Quezada que há dias atrás estava clamando pela Safiel, que era urgente, aí ontem falou que já não ia dar certo. Jornalistas, cara. Tá? Então, o Neto descredibilizando o ídolo do Corinthians, né? Descredibilizando essa Fiel. Ronaldo Giovanelli sem entender nada. Aí eu queria perguntar pra vocês têm um projeto melhor pra apresentar? Vocês já formaram aí? Se reuniram, né? Fizeram alguma coisa pra apresentar algo plausível, diferente pro Esporte Clube Corinthians Paulista? Vocês conseguiram elaborar alguma coisa diferente, melhor até do que a da Safiel? Não, provavelmente, tá? Então, de verdade, cara, é vergonhoso a gente ver esse tipo de coisa aqui, tá? Vocês são ídolos do Corinthians, o mínimo que vocês precisam fazer como comentaristas, né, profissionais, é estudar o projeto, meu. Pelo amor de Deus, é decepcionante ver essas coisas, tá, galera? É decepcionante. São corintianos, cara. Vocês querem o quê? Então mantém o clube como tá, né? Deixa quebrar, deixa chegar 3, 4, 5 bi, até não haver saída mais, o clube travar. Enfim, é isso, né? Talvez vocês querem, né? É isso. Porque o Corinthians até agora não mudou, com a opinião de vocês, sem a opinião de vocês. Até agora não mudou, né? E não vai ser agora que vai mudar, com a opinião de vocês. Não vai. Enfim, né? É impressionante. Aí na reunião de ontem o senhor Osmar Stabile não compareceu, né? Porque segundo ele, ele estava com alguns compromissos, né? Fora do clube, né? E portanto ele estava ausente, tá? A mesma coisa é o presidente do Conselho Deliberativo, tá? Então, o senhor Romeu Júnior, o senhor Romeu Tuma com compromissos, o senhor Osmar Stabile com a agenda lotada, não podendo receber a proposta da Safiel. Hoje, o que é mais importante hoje pro Corinthians, a não ser a resolução das dívidas? O que é mais importante pro senhor Osmar Stabile? O que é mais importante pro senhor Romeu Tuma Júnior? Então, fica claro aqui que vocês... eu falo? Não, deixa quieto. Não vou falar, não. Mas, cara, de verdade, vocês são iguaizinhos, vocês são da mesma laia, tá? São iguais, galera, não muda nada, tá? O Osmar Stabile é o tio Paulo. Cadê o senhor Osmar Stabile? Você apresentou um projeto esportivo pro Corinthians? Porque nem comparecer lá, você compareceu. Mas você tem algum projeto esportivo pro Corinthians? Não, né? Você só falou em cortar na carne, que daqui a pouco, de verdade, nem carne vai ter mais pra cortar, porque esse clube vai travar, né? Nem vai ter mais carne pra cortar. A verdade é essa, tá? Então, cara, não apresenta um projeto esportivo, não apresenta soluções pro Corinthians, sei lá, um projeto de recuperação financeira, algo do tipo. Não apresenta nada. E ainda não comparece, cara, de uns assuntos, dos temas mais complicados, mais importantes do Corinthians, que é a resolução das dívidas do clube, da evolução desse clube, e o cara não comparece. Isso mostra o descompromisso e a canalice que esses caras, cara, fazem com o Corinthians tem que escolher as palavras pra falar aqui. É impressionante, galera. Isso me enoja, de verdade, como um corintiano aqui. E ainda teve conselheiro lá ontem, lá no projeto da Safiel, que disse que o cara sofreu pressão pra não deixar que a Safiel fosse apresentada no Parque São Jorge. Por isso que a Safiel teve que ser apresentada no Pacaembu. Então ele sofre pressão, e aí ele cede a pressão da galera interna lá dentro dos conselheiros e não deixa algo importante como a Safiel ser apresentada. Então, na moral, um presidente que não aguenta uma pressãozinha, enfim, que deixa interferência administrativa interna no clube, porque ele diz que se tivesse ele ia entregar, mas tá tendo, e ele não faz nada, é mais do mesmo, é só promessa, cara, é tudo falácia, é RT completinha no Corinthians. Um camarada que viveu com um surubão político em várias chapas, né, e hoje conseguiu ser presidente por conta de uma galera lá dentro. Enfim, esse é o Esporte Clube Corinthians com Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior, né, que também vazou, né, um negócio aí interessante, tô mostrando aí pra vocês, do WhatsApp dele, né, conselheiro compartilhando, e ele mesmo já comprovou a veracidade disso daqui, até comentou sobre, né, mas olha a mensagem disso daqui, prestem atenção. Com relação a tal Safiel, percebo muitos business, né? Mas na reforma estatutária, até por conta disso, chance zero. Ou seja, ele quis dizer, bom, é só business, essa questão da Safiel. Mas, por conta da reforma estatutária, que nós temos aqui, que é a nossa proteção, é o nosso sisteminha aqui, tá? A reforma estatutária nos protege. Então a chance da Safiel é zero. Eles não vieram com proposta, não vieram com nada. Agora veio, mas vocês não estão querendo receber. Vamos ver se sábado agora, né, vocês recebem no gramado, que seria interessante, né, vocês receberem isso antes do jogo, seria muito louco isso aqui, tá? Mas não sei se vão receber, mas enfim, a proposta foi feita e vocês não quiseram receber, né, vocês que alegam que não recebeu a proposta, nada, né, se, cara, vocês não receberam no Parque São Jorge, tem que agendar para uma outra semana para poder receber, um dos assuntos mais urgentes e mais importantes do Corinthians, tá? Aí o senhor Romeu Tuma Júnior fala assim, é chance zero, por causa da reforma do estatuto, não, é nós aqui, galera, é tudo nosso, tudo... Corinthians é nosso, é nós que manda no Corinthians, é nós. Chance zero da Safiel, porque na reforma do estatuto tá sendo planejado para isso, né? Porque quando precisa passar pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo, né, a chance realmente é zero, porque eles não vão querer aprovar. Até chegar numa assembleia de sócios, né, numa assembleia geral para votação, irmão, é quase impossível.
Porque no core vai ser barrado. E no conselho também, que eu duvido que aprove. A não ser se for uma SAF de senhor André Sanches e que é Jurabichian. Aí talvez vocês aprovem, né? Porque aí 50% fica com vocês também aí dentro, né? Aí vem que a Jurabichian com mais 50% com o Ronaldo e uma turma, né? Com o Andrés e tudo mais. Né? Então, de verdade, a solução para esse Corinthians é uma SAF. E se não for SAF, é limpeza, é intervenção judicial, mandar todo mundo pra casa do cacete, o escambau, fazer a limpa, limpar esse Corinthians de vez, mesmo que se for numa intervenção, numa recuperação judicial. Mas pelo menos essa canalhada não vai estar lá. Não vai estar lá, tá, galera? Não vai. O Corinthians vai se tornar uma SAF, não seja de dono, mas vai ser a da Safiel, porque a pressão vai ser gigantesca, né? Então tentaram barrar, tentaram abafar, mas o negócio só tá tomando proporções gigantescas. E eu vou falar de Safiel quantas vezes for necessária aqui nesse canal até ceder, entendeu? Claro, a gente vai comentar sobre outros assuntos do Corinthians aqui também, mas esses assuntos também sempre estarão na pauta, porque é o futuro do Corinthians, tá, galera? Bom, galera, é isso. Queria comentar com vocês aqui hoje nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar numa próxima aqui, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!